sou Heloísa e eu vou apresentar para vocês esse vídeo maravilhoso da palestra do Marcos Locatelli, que teve em Goiânia na exposição de orquídeas e encontro dos colecionadores das Catleias do Cerrado 2026. A palestra foi muito boa. Teve a intercorrência porque assim, o nosso projetor ele é meio antigo e ele ficou ligado muito tempo, superaqueceu a lâmpada, então ele ficou desligando ali. Peço para vocês relevarem. Eu ficava ali dando um jeito de ligar de novo para ele poder apresentar as imagens, mas se concentrem no que ele falou, no conteúdo muito bom, muito educativo. Aproveitem essa palestra maravilhosa, gratuita, que eu vou postar aqui no canal do Orquidário. E é isso, gente. Aproveitem, estudem. É muita informação que ele trouxe. E o adubo dele é muito bom, realmente, gente. É isso. Aproveitem, relevem o que aconteceu com o projetor. Dá para ver um pouco das imagens. Aproveitem bastante o conteúdo. Marcos Locatelli, aqui no canal do Orchid Garden. Dizer que vocês são a parte essencial da exposição, são as pessoas que gostam de orquídeas, que cultivam orquídeas, que querem aprender mais sobre orquídeas, assim como qualquer um de nós. E hoje nós temos assim, a satisfação enorme, imensa, de receber aqui das pessoas que têm mais conhecimento nessa área de nutrição e adubação de plantas. É o engenheiro Marcos Locatelli, é o idealizador do adubo NutriOrc, que tem brilhantado demais nosso cultivo. É uma satisfação, Marcos, tê-lo aqui conosco nessa primeira vez. Obrigado, tá? Ana. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui. E eu preciso dizer que o pessoal de Goiânia, da região, é um pessoal que é apaixonado por orquídeas, que quer aprender cada dia mais, tá? Que quer desenvolver o seu cultivo cada dia mais. E nada melhor do que pela pessoa que tem vasta experiência. Ele vai se apresentar devidamente, né, e vai assumir a palavra a partir de agora. Nós estamos hoje meio que, assim, meio no lugar, então nós precisamos assim, prestar bastante atenção para ouvir o que ele tem para nos ensinar nesta arte. Tá bom? Beleza, aproveitem, viu? Pessoal, boa tarde. Eu não sou de falar muito alto, mas vou tentar projetar mais um pouquinho. Quem eventualmente aí do fundo não estiver conseguindo ouvir, pode falar que eu tento erguer o volume. Como o Ramon disse que vocês de Goiás, de Goiânia, de Goiás, de modo geral, são pessoas bem interessadas em estar sempre aprendendo cada dia mais, então eu também acho que eu sou de Goiás, porque eu também estou interessado em estar sempre aprendendo mais. E é sempre uma aula, vem aqui conhecer lugar diferente, cultivos, pessoas, conversas diferentes, para mim é muito enriquecedor. Obrigado, pessoal da associação, pela oportunidade de estar aqui, é uma honra para mim, é uma honra ter vocês aqui, dando um pouquinho da sua atenção para o que a gente vai apresentar. A nossa preocupação aqui é mais no intuito de mostrar um pouco como é que as orquídeas funcionam, porque a partir daí vem a ideia, o raciocínio no dia a dia, porque o orquidófilo realmente é muito curioso, gosta de aprender, né, como o Ramon bem disse aqui, né, não são só os de Goiás, não, todo mundo, isso faz parte da orquidofilia. Então, olha aí do lado, é um desafio, porque tem gente aqui até com mais experiência que eu, que deveria estar aqui no meu lugar falando. Né, Janete? E tem gente que, de repente, está na primeira visita em associação, em exposição de orquídea, começando com orquídea essa semana. Então, como é que faz para tornar interessante para esses dois extremos, né? Vamos chamar assim. Então, o diferencial que a gente traz é mostrar um pouco como é que as orquídeas funcionam em termos de biologia de praga, biologia da nutrição, e vocês irem aplicando no dia a dia. E fiquem à vontade para ser uma apresentação mais descontraída, se vocês tiverem apontamento, colocação, dúvida, ofensas, fiquem à vontade para interromper no decorrer do... Então, a gente, iniciando essa conversa de como que as plantas funcionam. Uma planta,
basicamente é resultado de sua genética, acumulando água, absorvendo e retendo para ela crescer, os minerais no meio de todo esse processo, luz para dar energia para ela, tem tudo isso catalisado pela temperatura, e o que as pragas não comerem sobra a planta. E isso é a equação de o que é uma planta, o que é um cultivo, o que é uma lavoura. Então a gente vai manejar tudo isso aqui. Tudo não, é pouca coisa, mas todo cultivo depende das interações em maior ou menor grau disso daqui. Eu tenho tido a oportunidade de visitar alguns orquidários, como consultoria, até às vezes como visita para comprar. E é engraçado porque quando é consultoria, a pessoa me atende, já chega no portão, ó, fala tudo que você estiver vendo aí. Às vezes tem coisa, a média tá ruim, às vezes a média tá tão boa que é só não, tá muito limpo, tal, essa cochonilhinha aqui já até curou. Era o caso dessa foto aqui, que o cara estava preocupado com as cochonilhas, mas chega, não, mas você já matou ela. Aí ele tinha outra praga que estava pior, clareou, né? Não sei se... O cara tinha até outra praga que não era cochonilha, ele não estava vendo. É uma praga que a gente vai falar que tem atrapalhado muito a adubação e o cultivo de modo geral, que está disseminada no Brasil todo, praticamente. Eu atendi gente no Sul, no Mato Grosso, Espírito Santo, todo lugar do Brasil com essa praga que a gente vai falar. Antes que eu esqueça, esses itens aqui são para sorteio. Tem uma lista de presença aí, e a partir dos números correspondentes a gente vai sortear isso aqui no final, tá? A apresentação está programada para mais ou menos 1h30, dependendo do tanto de pergunta e tudo, mas vocês fiquem à vontade, eu sei que às vezes tem gente com horário, mas quando eu viajo assim, eu tento dar mais conteúdo, né, para poder render mais, então, do que dar menos, enxugar, tudo, mas a gente vai tentar aproveitar mais tempo da melhor maneira possível. Então, quando a gente chega no orquidário, aqui é um showroom do orquidário no Rio de Janeiro, muitas flores, o cara separou ali na frente, o showroom deles, né, logo do lado da porta. Quanta flor impressionante, mas se vocês apertarem as vistas, saindo daqui, principalmente, nosso intuito é treinar um pouco o olho de vocês também, para ir percebendo as coisas antes que piorem, né? Enquanto ainda está mais fácil resolver, e até na tomada de decisão, adquirir ou não adquirir. Olhando, as folhas estão quase tão coloridas quanto as flores, né? Folha amarela, tem folha avermelhada. Aqui é um outro cara em São Paulo também, muita folha vermelha, muita folha amarela. A planta, a frente verde, as traseiras amareladas, intensificando amarelo conforme vai mais para trás, na parte mais velha da folha. A planta nem tem tanto tempo de vida assim, já está sofrendo, folha amarela, apodrecendo. Mas a gente chega em alguns, igual eu falei, que chega, tá tudo muito bonito, não tem muito que mudar aqui, não, que recomendar, porque o cultivo perfeito não existe, né? É sempre o cachorro correndo atrás do rabo. A gente tem que estar sempre, lógico, vocês a gente vai chegando num nível, começa a girar mais alto, vamos fazer um probleminha que nos atrapalha e vai ser um problema diferente daquele de quando a gente iniciou. Então é sempre assim, né? Muitas vezes eu me deparo com um problema que eu não sei, então tem que ficar pesquisando, investigando para ver o que é aquele problema que apareceu naquele orquidário daquele cara. Eu tenho algumas dúvidas ainda que eu não solucionei de consultoria, ainda estou desenvolvendo isso. Mas aqui tem uma que demorou muito tempo para a gente resolver, eu vou mostrar a saída aqui para vocês. E isso... Pagou. Bom, pessoal, vou tentar indo para não demorar muito. Bom, a conversa era basicamente por que aqui eu tinha separado umas fotos.
um cultivo bom de Cattleya walkeriana num coxo de aroeira com terra lá no Cerrado de Minas Gerais, em Pompéu, mais ou menos perto de Sete Lagoas, assim. É um grotão assim que você chega lá, o cachorro sai correndo, parece que nunca viu gente diferente. E o vaqueiro pega umas parasitas roxinhas, traz para a mulher em casa, e aí ela planta tudo ali, de roseira, a suculenta, a orquídea, cataceto, Cattleya walkeriana, num coxo de aroeira de gado, de madeira aroeira para gado, que já está todo furado, e está lá indo melhor do que em muitos profissionais com cultivo. Aqui tem uma Cattleya walkeriana semi-alva sendo vendida a R$300, toda amarelada, brotinho cada vez menor, raiz morta, e a pessoa que enfiou na terra ali na cocheira está bem, onde estão alguns profissionais do ramo erram, e outros, uns amadores que chamam orquídea de parasita, acertam, meio que sem manejar aquilo, né? Então, boa parte da apresentação era destrinchando isso. São 14, a gente vai... Você fez alguma coisa aí ou ele voltou sozinho? Então, como eu já adiantei, a gente vai falar muito de praga, que atrapalha a adubação, e basicamente são 14 nutrientes minerais, e a gente vai discutir um pouco de como as plantas adquirem esses nutrientes, que é a parte de nutrição, e processam e usam esses nutrientes. E uma pergunta que eu cresci ouvindo praticamente, que eu cultivo orquídeas desde pequena, na natureza alguém aduba, porque vai tão melhor na árvore, porque vai lá na mata a orquídea está mais bonita do que no nosso vaso. Não era para estar, mas porque muitas vezes acontece isso. Primeiro, entender como é que uma orquídea funciona. Uma orquídea é isso aqui, a Cattleya walkeriana, é uma suculenta, existem suculentas da família do cacto, da família até das margaridas, das famílias da mandioca, que é a euphorbia, e orquídea suculenta também. Quando você corta um bulbo de Cattleya, aperta, ele escorre, ele pinga água. Aquela água vem do parênquima aquífero, que é o mesmo tecido que dá a suculência do cacto. Então, nisso aí a gente vai pensando, a orquídea já armazena recursos dentro dela, porque ela está lá no alto da árvore, vivendo onde poucas outras plantas vivem, então ela não conta com a caixa d'água e com a caixa de nutrientes que é o solo, absorvendo o tempo todo, então ela tem que armazenar no corpo dela. E na medida que ela armazena no corpo dela, a exigência dela também é muito maior do que as outras plantas. Por exemplo, o teor de cálcio numa folha de orquídea é 10%. Na soja é 0,7%. A soja que está no solo, corrigida, com calcário. Nitrogênio também, na nitrogênio na soja já é alto, mas no milho ali também está na faixa de 11, 12. Da Cattleya está na faixa de 10 a 15, dependendo do tipo de folha que a gente coletar. Então, a orquídea segura água e nutriente nela para estar podendo viver no alto da árvore sem competir com as outras. Ela é uma estresse tolerante, ela vive onde as outras não conseguem. Essa é a estratégia dela. Tem exceções, né? Por exemplo, a vanila germina próximo do solo e vai ganhando altura. A própria vanda também germina próximo do solo e vai ganhando altura com aquelas raízes horizontais se escorando na vegetação graminosa de brejo, e sempre com uma raiz dentro d'água. Eventualmente está numa grota com muita umidade, então ela consegue estar um pouco mais alta numa posição na árvore. E é interessante mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é a bordinha da folha. O contraste não está tão legal, mas tem uma camada aqui de cera que reveste, que dá essa impermeabilidade à folha. Por exemplo, ela está lá em cima, se a gente puxar uma ervinha dessa aí de solo, colocar em cima de uma mesa, na sombra, em pouco tempo ela vai estar desidratada irreversivelmente. Mesmo colocando água depois, ela não vai se recuperar. Uma Cattleya walkeriana vai demorar meses para isso acontecer, mesmo sem aguar. Uma micro-orquídea mais tenra, com a folhinha mais delicada, vai demorar alguns dias. Então, tudo isso aí já vai tendo essa ideia de como que as orquídeas funcionam. Se a gente tem uma planta numa consistência mais carnosa, mais suculenta, onde que a gente vai pendurar no orquidário? Em cima das outras. Onde pega uma mais maleável, uma mais frágil, onde que a gente vai pôr? Mais na sombra, embaixo da bancada. Igual o meu orquidário não é comercial,
é de coleção, então tem de tudo ali. Então acaba que muitas vezes a gente tem que posicionar cada planta a dedo. Então isso, conforme a gente vai ganhando experiência, vai acertando melhor o cultivo daquela planta e o lugar daquela planta. E sem precisar passar por prática, sem precisar matar muitas plantas. Logo de cara, olhando essas duas características, a gente já consegue saber se vai pôr mais na sombra ou mais no sol, sem saber o nome da planta. A raiz da orquídea, se você parece essas raizinhas branquinhas assim, se você cortar, eu peguei aqui o exemplo da Cataleya grande, se você cortar, olhar de frente, aqui é o meio, aquela medulinha, aquele pavio que está verde quando a raiz está viva, 1/4 desse perímetro todo é uma camada de célula morta que dá essa cor branca. Isso daí é uma esponja. Então ela está lá aderida ao galho, à casca, que está passando rápido ali, sendo lavado pela chuva, ela está retendo na esponja até dar tempo de assimilar e ocorrer a absorção propriamente dita. Então o velame retém, é uma parte morta, programada para morrer, ela se programa para morrer e desenvolver aquela casquinha morta para servir de esponja, células mortas. Então ela está passando, está chovendo, ela retém aquilo lá, até dar tempo de absorver. No calor é mais rápido, no frio é pouco mais demorado, e às vezes está tão frio que nem absorve nada, nem água e nutriente. Então, pessoal, aqui vocês tem uma exposição bem grande aqui, né? Tem uma diversidade grande de plantas expostas, sendo comercializadas. Então aqui, só de sair aqui, vocês já vão saber mais ou menos, ó, qual planta aqui eu vou colocar mais em cima, mais embaixo, mais sombreado, mais ensolarado. Só de ver a suculência dela já diz muito para a gente da história de vida dela, da biologia. Começando bom, do jeito que der, vamos. Se não der, não deu. Então, pessoal, desculpa nossa falha técnica aqui, então a gente vai ter que contar um pouco mais com a imaginação, né? Imagina, todo mundo aí já viu a semente de orquídea, que é um pozinho bem minúsculo, é quase 1 milímetro, a gente vê ela no sentido que ela é maior no comprimento dela, dá 1 milímetro ou 2 no máximo, dependendo do tipo. E as orquídeas são a família vegetal com o maior número de espécies do planeta. Então, e cada grupo cada gênero praticamente tem um formato diferente de semente, mas todos têm a mesma característica, é uma camadinha de fibra e o embrião vivo lá dentro. Ela não tem aquela reserva nutricional, por exemplo, a gente come nosso alimento, arroz, feijão, milho, é uma reserva de amido para o embrião daquela semente germinar antes de conseguir fazer a primeira fotossíntese. A orquídea não tem isso. Então a história de nutrição dela já começa, ela para germinar, ela precisa cair em cima de onde tem um fungo micorrízico desenvolvendo ali, na casca de árvore, ou num substratinho, ou numa fenda de rocha. Aí esse fungo, se for compatível com essa orquídea... Alguém falou alguma coisa? Não? Esse fungo, se for compatível, aqui diferentes formatos, o pozinho, isso daqui tudo tem 1 milímetro, o embrião e a casquinha aqui. As Cattleias epidentas, de modo geral, tem essas duas asinhas para ganhar altura, tem essa aerodinâmica. A Vanda, que é uma planta mais rasteira, é um coquinho a semente dela. Ela acaba sendo levada pelo vento porque é muito pequena e muito leve, mas a aerodinâmica dela é mais para ficar mais embaixo, onde tem umidade. E ela germina na natureza porque cai em cima onde tem um fungo micorrízico, precisa ter uma matéria orgânica ali, para ter um fungo se alimentando daquela matéria orgânica. Aí a semente precisa cair em cima daquele fungo compatível, porque aí aquele fungo reconhece aquela semente caindo lá, vou comer essa semente, é uma matéria orgânica, eu vou ver o que é isso aqui. Não, é semente de orquídea. Então ele infecta a semente de orquídea, o embrião, aí a semente de orquídea começa a comer esse fungo. A energia da orquídea para a primeira germinação dela, para dar aquele começo de germinação, ela aproveita absorvendo o fungo. Porque isso chama simbiose. Por que o fungo se beneficia disso? Porque quando a orquídea já está estabelecida, ela está verde, fazendo fotossíntese, quando está seco, o fungo morre,
o fungo pode se preservar ainda dentro das células dessas orquídeas na raiz. Então, é um investimento que o fungo colhe ali na frente. Você imagina uma superfície lisa, quando seca, aqui no cerrado. Mesmo na casca da árvore, que é um pouquinho rugosa, mas ainda é muito dessecante, mata o fungo. Então, ele vai estar protegido onde? Nas raízes das orquídeas. Por isso que nasce muito seedling, muito filhotinho, onde cai a semente em volta da raiz, porque tem a presença de fungo muito acentuada ali. Então, assim começa a nutrição de orquídea na natureza, com o seu próprio nascimento. E esse fungo, depois que a orquídea vai crescendo, ele pega material de longe, as raízes das orquídeas abrangem determinada distância. Aquele fungo ancorado ali, infectando ali, colonizando aquela raiz por dentro, principalmente no velame ali, ele estende as hifas dele, aquela teinha dele assim, por uma superfície bem maior. Então a orquídea está gastando X para ter esse tanto de raiz e superfície de absorção de água e nutriente. O fungo expande aquela superfície de contato centenas de vezes mais. Então fica mandando material lá de longe para a orquídea aqui, para ela ter esse crescimento, esse benefício, assim, ela teria que gastar muito mais energia, produzindo mais raiz para chegar onde o fungo chega. Mas no cultivo, com o fungo micorrízico não precisa. Então ocorre essa simbiose até em árvores. E se fala muito em fungo micorrízico na adubação de orquídea também. Tem alguns produtos aí que vem ganhando no mercado. Eu ia mostrar aqui um artigo, boa pergunta, que... Ah, tá. Uma planta terrestre, esqueci o nome, está a alguns metros de distância de um bambuzal, eles marcaram o elemento químico por meio de técnica de radioisótopo, mas é como se tivesse um nitrogênio ali. Como é que a gente sabe que aquele nitrogênio do bambuzal foi parecer naquela orquídea? A gente dá uma marcada naquele átomo de nitrogênio e viu que o fungo estava fazendo essa ponte de troca de nutrientes entre o bambu e a orquídea terrestre. Quando as orquídeas estão muito sombreadas, também tem muito artigo falando disso. Quando as orquídeas estão sombreadas também, é muito comum quem mexe com orquídea falar, não está florescendo aqui, deve estar muito na sombra. A causa número 1 de orquídea não florescer é sombra. No mato, às vezes, ela tolera um pouco mais de sombra, porque o fungo micorrízico absorve carbono, degrada a matéria orgânica ali e joga energia na forma de carbono, açúcares, para dentro da orquídea, então ela consegue florescer mais na sombra. Tem isso também acontecendo. Então é muito interessante. E existem outras plantas. Aí a questão de micorriza em orquídea. Orquídea faz toda essa troca com fungo, investe no fungo, mas se você colocar uma pitadinha de adubo, acabou, ela já não investe mais no fungo, ela já cicatriza ali, já para de fazer essa troca. Não é interessante para ela, porque o adubo está de graça ali. Então, quando a gente, no nosso cultivo, é muito difícil a gente contar com isso, inocular micorrízico, porque qualquer adubação já vai suprimir ele, já vai morrer. É uma pergunta que vem bastante para mim, assim, o que serve de fungo micorrízico? Melhor? Eu falei, se adubar com adubo químico, o adubo químico vai melhorar, vai ser melhor em relação ao só fungo. Com fungo micorrízico sem adubar, vai melhor do que sem o fungo. Sem adubar, vai melhor tendo fungo. Adubando é muito melhor com fungo. Então, fungo não... Estou falando isso, insistindo nisso, porque também são coisas que vêm aparecendo no mercado. Vocês já perceberam quando está na árvore e começa a chuva, começa a ficar tipo um limo, um sabãozinho ali em volta da raiz da orquídea, até nas vandas, assim, quando está muito úmido, fica aquele aspecto que parece um limo, aquilo é colônia que ele chama biofilme, né? É uma camada de um monte de célulazinhas de bactérias ou cianobactérias que são unicelulares, elas em conjunto formam esse limozinho, essa camada, esse biofilme. Isso aí são fábricas de nitrogênio na atmosfera. O nitrogênio no ar é cerca de 76% dessa composição do nosso ar aqui,
é nitrogênio, só que a gente não consegue aproveitar ele. Ele está aqui, a gente respira, expira, inspira, expira, e não, as plantas não absorvem pela folha, mas esses micro-organismos, essas bactérias cianobactérias, conseguem pegar do ar e transformar numa forma química utilizável para as plantas. Então, quando chove, essa população de micro-organismos ali, fixando nitrogênio, explode, aumenta muito. Na seca ela retrai, ela continua viva onde? Na raiz da orquídea, escondidinha lá embaixo, dentro dela até às vezes. Tinha algumas imagens aqui de... Isso. Então é muito dinâmico. Choveu, bactéria fixadora de nitrogênio aumenta, que quando tem água na natureza que a orquídea cresce, né? E no cultivo também, às vezes acontece de ter essas bactérias, principalmente se a adubação for menor. Então, começando a responder aquela pergunta, na natureza ninguém aduba. Ela já tem milhares de fábricas de fabricação de nitrogênio ali para dentro dela. Pra vocês terem uma ideia da importância desse processo de nitrogênio, transformar nitrogênio do ar em forma química utilizável pela planta, é um processo químico chamado, esqueci o primeiro nome, fulano Bayer. O Bayer foi quem transformou isso em escala industrial, mas quem inventou foi uma pessoa lá, que o nome vem primeiro, que eu não lembro. Mas em torno de 10% de toda a energia que o mundo gasta com isso é para sintetizar, transformar esse nitrogênio do ar em adubo. Então, para vocês terem ideia da magnitude disso, da importância disso, e as orquídeas têm isso na raiz dela. Até quando a orquídea na natureza e a orquídea, quando a gente amarra numa árvore, vai começando a criar aquelas crostas, parece de líquen, né, de musgo. Não sei se está dando para ver aqui. Musgo não, desculpa, líquen. Líquen é o quê? É a associação de fungo e alga, ou fungo e cianobactéria. Sendo fungo e cianobactéria, tem a fixação de nitrogênio também. Então, vocês reparem que sempre quando tem orquídea epífita na superfície de um galho, até numa fenda de rocha, tem muito líquen associado ali, porque ela está com a fabriquinha de nitrogênio dela ali associada. Só que a gente fala isso, a adubação, a nutrição da orquídea na natureza é perfeita. Não é, às vezes a conta não fecha. E, evidentemente, no cultivo, a gente consegue melhorar. Por exemplo, tem orquídeas que demoram muitos anos para produzir flores na natureza, em cultivo é bem menos, né? Então, a gente consegue manejar isso racionalmente. Era para mostrar, então, que aqui eu tinha trago várias fotos mostrando que como diferentes grupos de orquídea, em vários braçávula, catleia, epidendro, cataceta, em rocha, em árvore, em árvore, em galho espesso, galho fino, sempre tem muito musgo associado à raiz. Aqui é braçávula perrine e catleia valquiriana lá no sul de Minas, catleia valquiriana na pedra também, muito musgo, muito líquen, sempre muito líquen. Aqui é minério de ferro ali nos arredores de Belo Horizonte, sempre muito líquen. Então, as orquídeas estão sempre perto dessas biofábricas de nitrogênio. Fora isso, também a gente se repara que sempre tem principalmente as maiores toceiras, sempre tem muito resíduo de galhos, de folha. Geralmente tem um formigueiro também, a gente põe a mão, já vem aquele monte de formiga preta. E o lixo da formiga tem ela se alimenta de várias coisas e o resíduo dela é a concentração daqueles resíduos todos, daquele alimento todo. Então, o lixo da formiga é muito rico em nutrientes. Então, a toceira vai servindo de abrigo e a formiga vai nutrindo essas toceiras. Então, vai acontecendo esses processos na natureza.